Pois bem, Dutra. Nós já até mesmo trouxemos assuntos aqui relacionados a hackeamento em si. Por exemplo, lá há um tempo atrás, nós trouxemos um conteúdo comentando especialmente somente a isso. Mas enfim, olha só, cara, para explicar um pouco como que tudo isso consegue abranger coisas surpreendentes, que é o seguinte: o oleoduto, uma empresa no caso, que controla a maior parte de oleoduto, assim, a questão de combustíveis em geral, dos Estados Unidos, foi hackeada recentemente no dia 11, tanto que até o seu próprio site oficial ficou instável. Ficou basicamente fora do ar com este ataque hacker, mais especialmente um ataque em que causou um ransomware, ou seja, um tipo de hack, um tipo de vírus e afins, em que dados pessoais, arquivos, seja lá o que for, fique criptografado, fique na mão de hackers, assim resumidamente, para não entrar em contexto geral. Simplesmente que este tipo de vírus, esse tipo de hack, ele criptografa tudo e pega todos os seus arquivos do seu computador, por exemplo, todas as suas fotos e afins do seu celular. Ele criptografa tudo. A chave para descriptografar essa criptografia é somente na mão do hacker. Ou seja, somente eles podem te devolver isso, que é justamente o ponto do ransomware. Eles pedem um pagamento, que muitas das vezes são pagamentos que só são especialmente em criptomoedas, que neste caso aqui, cara, eles estavam pedindo Monero ou Bitcoin em questão do pagamento para devolver ali os arquivos. Mas olha só, tem coisa bem interessante a vir ainda, cara, porque, por exemplo, beleza, eles estavam pedindo ali um pagamento de criptomoeda com todos esses dados criptografados. Você pode pensar, Dutra, você pode até falar, ô Mago, por que eles não pagam então, cara? Eles podem pedir ali um dinheiro até mesmo pros Estados Unidos ali, pro governo e tal, porque é uma coisa importante. Oleoduto, combustível. Então, por que não? O que acontece é o seguinte, cara. O que acontece é o seguinte. É que, olha só, ouve bem. Lá nos Estados Unidos, essa questão de pagar um resgate ali em questão de digital, criptomoedas em si, é considerado crime. É considerado crime nos Estados Unidos. Aí entra toda uma questão, cara. Entra toda uma questão que fica aberta a debates. Mas antes da gente opinar um pouco sobre isso, cara, olha só. Quem fala com vocês é o Mago aqui do Lutriz. E eu e o Dutra vamos comentar um pouco e trazer à tona algumas opiniões sobre todo este caso. Então, como eu comentei bem em breve, tem toda essa parada de pagamento em criptomoeda considerado crime nos Estados Unidos. Então o que eles fazem? O que eles vão fazer, cara? O que aconteceu foi o seguinte: eles dizem que pagaram, que eles iriam pagar ali para retornar os arquivos e afins criptografados, para que eles voltem a ter ali todo o acesso da rede deles, da rede ali que controla o maior oleoduto combustível dos Estados Unidos. Tanto que eu nem cheguei a comentar, eu tinha esquecido desse detalhe, mas olha só, devido a esse ataque, a esse processo de ransomware, uma grande parte de distribuição do oleoduto ficou inativa, não conseguiu trabalhar, não foi distribuído para grande parte do país dos Estados Unidos. Tanto que, a partir deste ponto, foi contratada até mesmo a Casa Branca, ou seja, o presidente Joe Biden atualmente, ele estava ciente da situação. Tanto que, Dutra, para vocês terem ideia, ele ali, a empresa responsável, a Colonial Pipeline, eles chegaram a comentar ali com o Joe Biden e pediram uma opinião. Ô senhor presidente, ô grande senhor presidente, o que a gente faz, cara? Se é crime pagar aqui em criptomoeda, o que a gente faz então? Eles perguntaram. Aí o Joe Biden falou que é crime tal e tal, como a matéria cita aqui em mais detalhes. Então o que a gente faz, cara? Ô Dutra, o que você tem de opinar sobre isso antes de eu complementar mais? Cara, é um negócio complicado por causa que as leis nos Estados Unidos é bastante forte. E, claro, oleoduto é um recurso que você tem que ter, assim, atualmente na sociedade moderna. E
Se você não tem, meio que o povo não move, a cidade não move, os negócios não movem. Dá aquela morrida, vamos dizer assim. Por causa que o negócio não tem o combustível para fazer os movimentos das coisas de empresas, postos de gasolina, essas coisas. Não vai ter para o combustível em si. Então, pô, se o negócio ficou parado, é um negócio complicado por esse aspecto. E o cara tem que entrar nos Estados Unidos e falar: caraca, presidente, a gente tem uma situação complicada que exige quebrar uma lei dos Estados Unidos. Imagina a tua situação como o empregador, né, o CEO dessa empresa. Cara, não tem como você pensar assim: caramba, mano, o que eu vou fazer? Porque é um negócio complicado nesse nível, porque ou você paga e consegue os dados, ou você não paga e tenta pegar de alguma outra forma, ou você paga e pica e comete um crime que pode destruir a tua empresa praticamente, porque tu vai estar pagando com o nome da empresa. E é um negócio complicado nesse aspecto. Então, se ele pagar, ele pode receber e destruir a empresa, praticamente, vamos dizer assim. Ou ele pode não pagar, ficar sem os teus dados. Ou uma terceira opção seria tentar conseguir esses dados à força, com um poder hacking mais forte, para tentar descobrir ele. Poderia, porém, como o negócio é complicado de criptografar, por causa que é muito forte, e claramente vai ter mais de 50 programadores, 50 hackers envolvidos. Então, se tiver conseguiram abrir um pedaço, quebra de novo, troca a criptografia. Provavelmente vai ficar desse jeito, vai ficar um negócio de 24 horas, se os caras tentar quebrar e ficar. A terceira opção meio que vocês vão teria que descobrir de outro jeito como pagar ou como conseguir esses dados de volta. Isso é engraçado. Porque olha só, é o seguinte, você comentou, tem uns 50 programadores ali tentando resolver. Eu te digo que sim. Até mesmo muitas das vezes mais que 50. Às vezes mais que 50 programadores, analistas de sistemas e tal, formados em ciência da computação, tentando ali resolver o problema do ransomware. Porque o certo é o quê? Existem formas atualmente de você quebrar ali a criptografia feita pelo hacker. Então, só que tem que ter uma puta equipe para poder fazer ali o processo de descriptogração. Descriptografia, louca, eu e você com problema pra falar a palavra que isso. Mas enfim, tem que ter uma puta equipe, cara, pra poder fazer. Impossível, não é? Então você acha, cara, você não acha que eles não tentaram, saca? Ainda mais porque rompeu ali, rompeu entre aspas, porque ficou inativo grande parte da distribuição. Vocês não acham, cara, que eles tentaram fazer isso? Vendo ali que não tinha como, possivelmente uma criptografia avançada por parte dos hackers, então foram contactar os Estados Unidos. Porque, cara, olha só, antes de eu chegar nessa parte do crime e tal, ô Dutra, é o seguinte, o ransomware não é igual um vírus tradicional, cara. Porque, por exemplo, vírus você pode pegar muitas das vezes clicando em anúncio, navegando pela internet, entrando em um site, navegando em um tipo de site. Claro, se você estiver navegando de forma errada, se o navegador não estiver atualizado e afins. Mas é possível. Então, olha só, o ransomware, ele é totalmente diferente, cara. O ransomware, muitas das vezes, em geral, como eu citei, ele é um tipo de hack em que ele pega tudo pra ele mesmo, sequestra, digamos assim, os seus arquivos. E muitas das vezes o ransomware, ele é pego pelo próprio usuário. Tanto que a matéria chega até mesmo a citar aqui, mas é uma coisa que é bem comentada pela internet, que esse tipo de hack, ele é muitas das vezes pego através de e-mails. Sabe, e-mails e afins? Por exemplo, digamos que eu quero infectar o Dutra com ransomware. Eu mando um e-mail para ele com um hack, um ransomware. Por exemplo, um PDF da vida que esteja infectado com ransomware. Dutra abre esse PDF. Pronto. Aparece lá na tela que tá tudo em minhas mãos, criptografado, sequestrado por mim, pedindo um pagamento e resgate dos arquivos deles. Então, olha só, cara, o que eu tô querendo dizer com isso? A única forma... Ó, Dutra, pensa bem.
A única forma de isso ter acontecido ali, na tecnologia e tal, na rede da empresa do oleoduto, é que algum usuário fez merda. Algum usuário fez caquinha, Dutra. Algum estagiário, alguma coisa, alguém fez alguma coisa, se não, alguém ali infiltrado injetou ali um USB, alguma coisa desse tipo, porque não tem outro jeito, saca? Como que uma empresa gigante, uma empresa com ali a maior rede de distribuição de combustível, oleoduto dos Estados Unidos, pode acabar acontecendo esse tipo de coisa com um tipo de hack que é muitas vezes interno? Como eu citei, muitas vezes você só consegue ser infectado com isso baixando um arquivo, diferente de um vírus tradicional que é clicando no anúncio, por exemplo, navegando pela internet, saca? Então é meio que você começa a pensar sobre isso, que com certeza vai ter investigação, como eu citei anteriormente, já tá tendo. Então vai ter que ter um tipo de investigação a mais para saber como que eles foram infectados, porque não é de uma hora para outra, não é do nada, não é mágica. De uma maneira, um usuário, alguém, alguma coisa do tipo, teve que ter feito caquinha pra ser infectado. Eu não acho, doutor? Cara, concordo plenamente contigo. Ainda mais nesse aspecto que ou uma pessoa de fora ou teria que ter enviado algum e-mail de proposta ou alguma coisa desse nível. Mas claramente que o cara não ia baixar diretamente no dispositivo, eles iam saber, porque os caras são treinados pra saber essas coisas, principalmente a parte que vê esses e-mails. Ou teria que ser uma pessoa interna, ou teria que ser lá de dentro, para ser algo mais efetivo e que realmente aconteceria. Que isso aí provavelmente já deve estar começando a fazer. Ou foi alguma pessoa foi visitar a empresa, que eu duvido muito, que, caraca, entrou lá na empresa, conseguiu, esse sou. Daqui a pouco a gente tá vendo o Mr. Hobbit aqui e a gente não vai descobrir quem que foi. Pois é, cara, eu imaginei justamente essa cena do Mr. Robert. Eles ali se infiltrando ali na empresa e tal, colocando um tipo de cabo, tipo um pendrive tradicional ali pra infectar. Então eu pensei justamente nessa coisa, porque olha só, cara, você pode até pensar que bobagem, que coisa boba e tal, mas é justamente o tipo de hack que não tem outro jeito de ser infectado. É justamente você baixando um tipo de arquivo infectado, outra vez e-mail e tal. Não tem outro jeito, saca? Não tem outro jeito. É que nem aquela coisa, cara, o seu melhor antivírus é você mesmo. Porque muitas coisas na internet é que você mesmo permite. Sabe, por exemplo, Dutra, nos smartphones, nos celulares, quando você vai baixar alguma coisa de fora da Play Store, por exemplo, ou alguma coisa aleatória, o próprio Android ou afins, ele fala, olha só, cara, olha só, usuário, você tá baixando e tá querendo instalar alguma coisa externa. Se você quer continuar realmente fazendo essa caquinha, se você realmente tem certeza de que o que você tá fazendo pra você é certo pra ti, vem aqui nas configurações e habilita o download externo, instalação externa. Mas, olha só, é por sua conta e risco. Tá nos nossos termos de usuário, na nossa política de privacidade, que se você fazer isso, tá por sua conta e risco. Não adianta vir chorar depois no suporte. Você ativou e tal. A gente ainda te avisou. Te mostramos aqui um pop-up, aqui uma mensagem pra você confirmar. Então é sua conta e risco. Então, tipo, é esse tipo de hack. É esse tipo de coisa que muitas vezes é feita pelo próprio usuário, que o próprio usuário permite. Não é como você tem um vírus tradicional que você está navegando, você clicou no anúncio errado, tal. Não, é o tipo de uma coisa que muitas vezes é interno, saca? Por isso que a gente vê geralmente em filmes, séries, essas coisas, rapaziada colocando ali um pendrive da vida e capturando os arquivos, saca? Porque tem que ser interno, não tem outra maneira. Tem que ser interno ou o próprio usuário baixar. Saca? Não tem outro tipo de coisa. Muitas vezes essas coisas digitais é um brute force da vida, uma força bruta, ou algo desse tipo. É um ataque de DDoS e afins. Não tem outro tipo de coisa, saca? Então, é uma coisa que realmente vão ter que investigar pra saber o que aconteceu.
se foi um descuido de alguém ou se realmente teve parte interna, um funcionário interno, coisa do tipo, saca? Uma coisa que chega a ser a pensar sobre isso. Mas é questionável, né, cara? É questionável. Possivelmente a gente só tá dando a nossa opinião. É a nossa opinião sobre esse assunto. Nós estamos aqui falando que aconteceu alguma coisa. Quem é a gente pra falar que alguém cometeu alguma coisa? Simplesmente a nossa opinião sobre esse assunto. Mas enfim, sobre essa questão do crime em si, que tem lá nos Estados Unidos, de você pagar em criptomoeda ali um sequestro de dados, é uma coisa que talvez possa ser respaldado, cara. Porque como eu citei, eles entraram em contato com a Casa Branca, ou seja, Joe Biden e tal. Pode ser que eles deixem eles pagar. Nessa situação, neste caso, quem sabe? Quem sabe? Aí eles não cometem esse crime, porque que nem você comentou, Doutora. Ou você paga cometendo crime, ou você não paga e você causa um dano gigantesco nos Estados Unidos por ser a maior empresa que distribui óleo duto, combustível nos Estados Unidos. É isso. Então, saca, fica meio que encurralado. Mas, como a matéria cita aqui, das informações, dizem que pagaram. Então pode ser que fiquem respaldados em relação à lei nessa questão de crime em pagar em criptomoedas. Pode ser que fiquem respaldados. Mas isso que a gente está comentando é sobre o dia 14. Ontem, da data dessa gravação. Foram atacados no dia 11 e no dia 14 houve essa informação de que eles pagaram. De que estava ali em pagamento. Então, cara, vamos ficar em aguardo de futuras atualizações sobre o caso. Vamos ver o que pode vir pela frente, né, cara? Vai que sai uma matéria falando que a empresa foi punida. A gente com certeza vai trazer aqui o assunto. Porém, no entanto, cara, só pra realçar novamente a nossa opinião, não quer dizer que a gente tá afirmando alguma coisa. Isso é o certo. Mas enfim, Dutra, vai ficando por isso mesmo, cara. Se você que tá do outro lado acha diferente da gente, tem uma opinião melhor sobre isso, ou comentar alguma coisa que a gente esqueceu de comentar, fique à vontade aqui na seção de comentários. Então, no entanto, vai ficando por isso mesmo, cara. A gente vai ficando por isso. E até a próxima.